Bom dia! Na aula passada, nós vimos sobre os polígonos dos triângulos, né? A respeito dos triângulos. Então, nós vimos o que é polígono, o que não é polígono, né? E nós vimos também sobre os polígonos convexos e os polígonos côncavos, né? E por último, nós estudamos o que é um polígono convexo adjacente, né? Quando que ele é adjacente. E hoje, né, nós vamos ver a respeito ainda dos polígonos, né? Só que hoje nós vamos ver a respeito dos polígonos regulares, tá? O que vem a ser, lá na página 274, nós vemos os polígonos, né? Aí nos fala assim: os polígonos podem ser classificados quanto ao número de lados, recebem sufixo látero, ou quanto ao número de ângulos, recebem sufixo gono. Há polígonos cujos nomes mais conhecidos se referem ao número de lados e outros que se referem ao número de ângulos. Veja os nomes especiais mais usuais que eles recebem. Aí nós temos uma tabela, né, com os números de lados e ângulos, né, e o nome dos polígonos, tá? Então, o que ele nos fala aqui? Qual é o polígono menor, né, que tem menos lados? É o triângulo trilátero, tá? Então, o triângulo trilátero, ele vai ter 3 retas, né, que se fecham. Então, ele vai ter 3 ângulos, tá? Então, ele tem 3 lados. E depois nós temos o quadrilátero, tá? Que vai ser os polígonos de 4 lados. Passou de 20 lados, tá? Passando de 20 lados, o que acontece? Nós já não temos um nome específico para esses triângulos, tá? Então, passando de 20 lados, né? Um triângulo, um polígono que tenha mais de 20 lados, nós já vamos começar a falar, né, o nome dos lados, tá? Por exemplo, o 21, né, polígono de 21 lados. 30 lados, polígonos de 30 lados, tá? Então, aí aqui nós temos um triângulo ou trilátero, que são de 3 lados, o quadrilátero, que são 4 lados, o pentágono, que é um polígono de 5 lados, o hexágono, que é de 6 lados, o heptágono, que é de 7 lados, octágono, que é 8 lados, o eneágono, que são 9 lados, o decágono, que são 10 lados, um decágono, que são 11 lados, e assim sucessivamente, tá? Então, até o 20, eu tenho lados específicos, né? Eu tenho nomes específicos, tá? O 20 é icoságono, tá? Então, cada um, até o número 20, eu vou ter um nome específico. Passou do 20, eu não tenho, tá? Aí aqui ele fala assim na página 275. Note que o hexágono a seguir é regular, pois todos os lados apresentam a mesma medida de 1 centímetro e todos os ângulos são congruentes, né? Congruentes, que medem 120 graus. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Nós temos aqui, ó, um hexágono, né, que é um polígono, tá, ó. Eu tenho um polígono aqui, que todos os lados dele têm 1 centímetro, tá? Ele tem a mesma medida, ok? E o ângulo dele também, né?
os ângulos também são da mesma medida, tá? Que é conforme vocês vão ver aí na apostila de vocês, ok? Então, aqui eu tenho ângulos congruentes, né? Que são ângulos iguais, tá? Com a mesma medida. Logo, os polígonos que não são regulares são irregulares, ou seja, são aqueles que não têm todos os lados ou ângulos de mesma medida. Então, aqui, ó, ele fala que o polígono hexágono é regular, porque ele tem todos os lados, né, e todos os ângulos com a mesma medida, né, são medidas iguais, tá? E aqui nós temos um retângulo que ele vai ser irregular. Por que que ele é irregular? Porque eu tenho todos os ângulos que são a mesma medida, são todos os ângulos 90 graus, ok? Só que se eu observar, né, eu vou observar as minhas medidas de retas, elas são diferentes, né? Ó, eu tenho a base, que são 3 centímetros, e tenho a minha altura, que é de 1 centímetro, tá? Então, ó, a minha medida das retas, das minhas laterais, são diferentes. Então, por isso, ele vai ser irregular, tá?